Bom, nesse vídeo aqui eu resolvi fazer sem roteiro, sem, sem nada que eu precise me guiar ali. Vai ser realmente no improviso. Eu vou falar sobre o que eu tô vivenciando, sobre o que eu tô sentindo. E provavelmente os próximos vídeos desse canal vão ser nesse formato também, porque não faz sentido eu criar um canal e não falar exatamente sobre a minha percepção da vida. E às vezes quando a gente acaba editando, acaba criando um roteiro, a gente não passa o que se passa de fato na nossa cabeça. Então, esse vídeo vai ser nesse formato. Eu tenho estado muito reflexiva em relação a ser coerente na minha vida e entender o que eu vejo, o que eu espero, qual caminho eu estou seguindo. E por muitas vezes eu já me senti perdida em relação a não saber o que eu queria da vida. E outras vezes eu me senti perdida por saber o que eu não queria. Então são duas visões diferentes, mas o que me fez perceber que é quando você não sabe o que você quer, não tem tanto problema. O problema é você saber o que você não quer para sua vida e você ignorar isso. Porque você saber o que você não quer, ele já te livra ali, já te coloca em 50% do teu caminho certo, sabe? E o restante você vai ajustando no meio do caminho. Então, isso faz com que eu acabe tendo que tomar decisões difíceis na minha vida. E decisões como encerramentos de ciclos, mudanças repentinas, porque eu entendo que a vida ela não é estável. E eu me coloco sempre no lugar de aprendiz, e me coloco sempre como estando com o meu copo vazio, porque eu quero entender, eu quero aprender com todas essas nuances, com todas essas experiências. Eu me permito experienciar o que é necessário para minha evolução. E o único objetivo que eu tenho é evoluir um pouco mais a cada dia. Então, eu não me importo de errar. Isso para mim não é mais uma questão, já foi. Eu já fui muito perfeccionista. Hoje eu me considero muito menos perfeccionista. Quase que não saiu perfeccionista. Mas eu me considero muito menos perfeccionista. E eu acredito que muito dessa questão, dessa autoanálise, ela vem por conta de eu me questionar mesmo, sabe? Se o caminho que eu tô seguindo é o caminho que de fato eu quero, se as minhas atitudes, elas de fato, elas estão coerentes com o que eu tenho de visão de vida, se as coisas, elas realmente, elas seguem o fluxo que deveriam seguir, ou se eu tento me encaixar num lugar que não me pertence, mais, pelo menos. E essa percepção de se ver, né? É como se eu tivesse uma visão em 3D, assim, se eu conseguisse ver um descolamento, assim, cara, eu não faço mais parte disso aqui. Isso não condiz mais para onde eu quero seguir. Então, eu pego as minhas coisas e vou embora. E isso não quer dizer que seja fácil.
Isso quer dizer que necessite de coragem, porque em quantas situações na sua vida você não se ver presa num lugar que você não quer estar? Às vezes você nem tá feliz, mas você tá tão acomodada com aquilo ali que você pensa, poxa, pelo menos esse desconforto ele já é conhecido, então por que eu vou mudar isso aqui? Time que tá ganhando não se mexe, né? Como dizem. Mas eu sou totalmente contrária a isso. Porque eu acho que são nessas desconstruções, são nessas reconstruções que você vai fazendo que você cresce. É no desconforto que a gente cresce, não é no conforto. Não é na nossa zona de conforto que a gente aprende. Não é sendo a mesma pessoa que a gente evolui. Então, provavelmente, daqui a alguns anos eu possa mudar completamente a minha opinião em relação a esse vídeo e vai estar tudo certo. Porque eu não sou a mesma pessoa que eu era há 10 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há um ano atrás. Há um ano atrás eu tinha certezas que hoje eu tenho certeza que não fazem sentido na minha vida. Então, eu tinha sonhos que hoje já não fazem sentido para mim. E outros sonhos, para mim, fazem muito sentido. Então, tudo que me desvia daquele caminho, que é o meu objetivo, que faz parte da minha jornada, infelizmente eu não vou poder permanecer naquele, naquele caminho, sabe? Porque eu sei que não vai me levar onde eu quero. Porque eu sei que não vai me trazer aprendizados que eu preciso. Então eu acho importante a gente ter a humildade de estar sempre com o copo vazio, sempre se colocar no lugar de aprendiz, sempre entender que a gente não tem o controle, o domínio sobre o outro, que o que a gente pode controlar no máximo, assim, estourando, são as nossas atitudes, as nossas reações diante de uma situação. Então, tem situações que são muito difíceis, é necessário coragem, é necessário força, é necessário pulso firme para manter ali a sua visão, sabe? E não importa se as outras pessoas não vejam como você, não importa se as outras pessoas não entendam o porquê. O importante é que você saiba e esteja em paz com isso. Então, eu me considero uma pessoa que hoje eu sou muito mais flexível. Hoje eu não me importo mais de errar, porque o erro ele faz parte do ser humano, ele faz parte do nosso DNA. E a pesquisa e o empreendedorismo, eles me lapidam muito em relação a isso, porque é tudo tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. A gente não tem garantia de nada. E eu vejo a vida dessa forma. A vida ela não te dá nenhuma garantia. A gente precisa aproveitar aquele momento, o momento presente. Por isso que a gente não pode viver no futuro pensando no amanhã. Cara, às vezes a pessoa tá ali do teu lado e você não consegue perceber aquilo. Às vezes, às vezes a pessoa ela avisa que certas atitudes não condizem com o que ela tem de visão de mundo, que certas atitudes não fazem bem para ela. E quando alguém chega no extremo de sair da vida da outra pessoa, isso não acontece da noite pro dia, por exemplo. Ninguém vai embora da noite pro dia. Mas eu sou muito grata por todas as pessoas que, em algum momento,
transitaram pela minha vida, porque elas levaram um pouco do meu ser e me ajudaram a costurar um pouco mais do meu novo ser. É assim que eu vejo as minhas relações. Então, independente que seja uma relação teoricamente ruim ou uma relação teoricamente boa, porque tudo que você passa é necessário para o seu aprendizado. Isso é uma sabedoria que os pretos velhos me passaram. Não tem nada que você passe que não seja necessário para o teu amadurecimento, para o teu crescimento. Então, se você quiser se colocar como vítima daquela situação, cara, isso diz sobre você. Mas se você quiser ser grata por aquela situação e entender que, poxa, realmente eu precisava passar por isso. Por mais que hoje esteja doendo, amanhã não vai doer mais, vai ficar um aprendizado lindo. E eu tenho, nesse momento, me permitido sentir, me permitido entender de fato o que eu quero e o que eu não quero da minha vida. Porque é muito importante você saber o que você não quer. Eu acredito que seja até mais importante você saber o que você não quer do que o que você quer da sua vida. Porque o que você não quer da sua vida, para a sua vida, vai limitar muitas coisas no seu caminho. Vai limitar que você seja tratada de uma forma que você não quer, que você sabe que você não merece. Vai limitar com que você seja incoerente no seu caminho, inconsistente com as suas escolhas. Vai limitar que você seja infiel aos seus próprios princípios. Você pode até não saber o que você quer, mas saber o que você não quer te dá uma vantagem, eu acredito, de 50% aí na tua trajetória. É o que tem acontecido comigo. Muitas vezes eu me senti perdida, não sabendo o que eu queria da vida, mas eu sempre tive a certeza do que eu não queria. E a gente só adquire isso com um autoconhecimento, buscando olhar para dentro, entendendo que nós somos co-criadores da nossa existência, que nós somos responsáveis pelas nossas ações, porque é muito fácil a gente terceirizar a culpa, a gente colocar a culpa no outro. É difícil você assumir que, porra, não deu certo porque eu errei. Eu errei, fui moleca. Entende? É difícil, é mais fácil você colocar a culpa no outro. Mas quando você entende que você é um co-criador da tua vida, o sarrafo ele sobe, sabe? O nível de maturidade ele acaba subindo. E eu sou muito realmente grata pelas pessoas que já passaram pela minha vida e não só de forma amorosa, mas a todas que eu tive uma oportunidade de aprender algo. E eu escrevi, eu nem sabia que eu escrevia, mas eu escrevi algo que eu achei interessante e eu quero compartilhar com vocês. Se olhássemos para as pessoas como tintas para colorir a nossa aquarela da vida, seríamos mais gratos por cada um que cruza os nossos caminhos. E não importa se é bom ou se é ruim, independente. Cada um preencheu a sua aquarela com a tinta que ainda te faltava. E eu não estou falando de tintas. Por isso eu sou grata a cada pessoa que cruzou meu caminho e as pessoas que ainda irão cruzar. Cada um vai levar um pouco das tintas que eu já possuo e deixar as tintas que ainda me faltam para completar o meu ser. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que eu gosto muito e que tem a ver com isso que eu escrevi. Cada um que passa na nossa vida leva um pouco de nós mesmos e deixa um pouco de si. Há os que levam muito e há os que deixam muito, mas não há os que não deixam nada.
Então, esse é um aprendizado que eu tô tirando desse momento. E eu espero que ele acrescente alguma coisa aí na tua vida e que você possa olhar a vida com outros olhos. Porque é muito bom, às vezes, a gente pegar a lente do outro emprestada e olhar a vida por outros ângulos. É muito ruim quando a tua verdade é absoluta. É cansativo isso, na verdade. E eu sei disso porque eu já fui essa pessoa. As minhas verdades, elas eram incontestáveis, elas eram absolutas. E eu aprendi que ser flexível é você entender que você pode sim mudar de opinião, você pode gostar de uma comida hoje e amanhã você não gostar e o inverso também. E tem acontecido muito isso comigo. Na infância eu não gostava de comidas que hoje eu gosto, que hoje eu como sentindo prazer em comer. Então, se coloque num lugar de metamorfose, de transformação constante. E isso vai fazer com que você com certeza consiga evoluir, você com certeza consiga melhorar como ser humano. Tem funcionado, para mim, pelo menos. Então, essa é a minha percepção de vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.